Fala galera, tudo bem com você? Começando aqui mais um episódio do podcast A Escalada. Já começo, como sempre, agradecendo aos nossos patrocinadores. Esse podcast só existe porque a gente acredita na gente, né? E o primeiro deles que acreditou desde o princípio do projeto foi a Gestalto. Obrigado, Felipe Muraski, Paula Muraski aí, que nos ajudam aí a manter esse podcast no ar. E se você está vendendo carros com apenas 3 meses de garantia, você está deixando dinheiro na mesa, está ainda vendendo carros como no passado. Hoje, mais de 3.800 lojas no Brasil já vendem carros com até 2 anos de garantia e até 150 dias de cobertura. Você quer saber mais desse produto? Me chama aí no direct, vai lá no meu Instagram que eu vou te ajudar a fazer parte desse seleto grupo de lojas do Brasil. Também quero agradecer para a Pimpag, o melhor sistema de pagamento de cartão de crédito para a loja de carro. É uma solução voltada e pensada para a loja de carro, que você pode parcelar para o seu cliente em até 24 vezes. Você recebe meia hora na sua conta. E detalhe, hein, galera? Não tem taxa de adesão e não tem mensalidade na maquininha. E não tem meta mensal, não tem nada. Então, se você quer um sistema bem bacana para sua loja, recomendo demais a Pimpag. Eu peço para você, vai lá no Instagram da Pimpag, fala assim, eu quero saber mais, eu ouvi lá no podcast do Benê, no podcast A Escalada, que eles vão te fazer uma condição diferenciada. Também quero falar com a Leadify. Pessoal, você precisa ter essa tecnologia na sua loja. A Leadify não é um CRM, a Leadify não é um gerenciador. A Leadify é uma tecnologia que te traz leads compradores de verdade. Ela faz um tratamento nos seus leads, onde os leads que chegam para a tua loja, além de eles serem mais baratos, eles são mais qualificados. Também você pode me chamar no meu direct, você pode ir lá no Instagram da direct, da Leadify, desculpa, ou no meu Instagram, que a gente vai pegar e vamos encaminhar lá o contato de vocês para o setor comercial deles. E também eu quero agradecer demais a G30 Educação, Guga Gadelha, Camila e Misael, pelo apoio que vocês dão aqui, né, pra gente e por tudo que vocês têm feito pro mercado de seminovos no Brasil. Então, você que é dono de loja de carro, tá com dificuldade, seja em qualquer área que for da sua loja, vai lá na G30 Educação e pede para eles no Instagram deles, no direct, fala assim, o Benê falou que eu ganhei 1 hora de conteúdo gratuito de vocês. Eles vão te dar e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua loja. Fechou? Agora vamos lá falar de um assunto bem bacana e um pouco polêmico, que é bem difícil de eu falar sobre isso e de eu indicar alguém. Esse eu indico sem medo, sem sombra de dúvida, um dos caras assim do mercado de repasse mais sérios do Brasil, Sandro da Vidal Repasse. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado você, Bené. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Imagina, mano. Realmente é um prazer estar aqui com você. Obrigado demais. O Sandro também tem o Rafael, que é seu irmão, né? Tá viajando, é isso? Meu irmão e sócio, né? Seu Ele não pôde estar sócio. aqui, foi padrinho de casamento agora nesses dias aí, não teve que estar ausente aí, mas mandou um abraço. Não, um abração, Rafael. São duas pessoas sensacionais que a gente já caminha junto aí há pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, e que eu conheço de verdade, eu sei que são pessoas muito, muito, muito do bem, tá, galera? Que pessoas sérias e que não estão no mercado para enganar ninguém, o que eles vendem realmente é de verdade. Mano, conta pra nós como é que foi a história da Vidal Repasse. Bom, Bené, assim, em 2018, eu particularmente não conhecia nada do mercado aí de carro, né? Você fazia o quê? Minha formação ela é toda de mercado financeiro, né? Então, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, né? Então, por vários anos em várias instituições financeiras diferentes. Era gerente geral de uma instituição financeira em 2018 e recebi um cliente na agência para fazer uma reclamação de um gerente, olha só, aí contextualizando, conversando com esse cliente, ele falou que ele trabalhava com repasse na época, né? E assim, eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu perguntei para ele, o que é esse repasse, o que é esse negócio seu, me explica aí. Aí ele falou, não, porque dentro, obviamente, da perspectiva dele, do negócio dele, né? Ele fazia os repassezinhos dele lá, e me falou, mas vem cá, isso é carro de leilão, o que é isso e tudo. Fui querendo entender um pouquinho mais e, né, conversando com ele, decidi comprar alguns carros
no sentido de um investimento, né? Sim. Era do mercado financeiro, vamos tentar diversificar aqui, né? Exatamente. Então, assim, aí nesse sentido, né? Comprava um carrinho dele, né? E também não tinha tempo de revender, então colocava na agência de um amigo meu, ia trabalhando com aquela renda extra, né? Né? Dando certo aí, fui buscando, né? A partir do momento que fui tendo conhecimento do mercado, fui buscando outros repasses para tentar, né, ter mais oportunidades aí de negócio, melhores margens e tudo, conseguir, né, captar novas oportunidades, né, novos repasses, até que eu tive um problema com um específico, né? Então, assim, cheguei a comprar 2 carros com um repasse aí, né, que estava iniciando aí, vamos colocar assim, iniciando num golpe, né, e assim, né, era um pouco mais de... Era meio famosinho na internet? Cara, acho que não é bom falar aqui, né? Depois eu te falo. Tá bom. Mas assim, até então, como eu trabalhava em banco, eu tinha mecanismos de consulta de todo mundo que eu fazia negócio. Sim. Então, até então, não tinha nenhum problema no CNPJ, não tinha nada em relação a isso, né? Mas começou, né, a dar sinais e tudo, né? Começava a contar mentira, o carro vai embarcar semana que vem, não embarcava semana que vem. Nisso aí foi 1 mês e meio pedalando meu dinheiro, né? Então, assim, até que... né, chegou um ponto que eu já não conseguia dormir mais. Era um carro só? Eram 2 carros. Eram 2 carros. E assim, eu não dormia mais, Bené. E assim, eu não sei o que eu tinha mais medo. Se era o medo de eu perder meu dinheiro ou se era o medo da minha esposa descobrir que eu tinha perdido meu dinheiro. Imagina, eu não dormia. Até que assim, uma hora ela me via assim de madrugada andando para um lado pro outro. O que aconteceu? Eu falei, você tem que te falar. Tem que te falar e tudo. Nossa senhora, mas foi triste, viu? Mas do momento que ela conseguiu até, né, eu concluir todo o processo, deu certo, né? Acabou que eu consegui, né? Pegou o dinheiro de volta. Peguei o dinheiro de volta, né? No final deu tudo certo nesse sentido. Aí, nesse momento, assim, eu fiquei com um pouquinho de, né? Vou parar de procurar, obviamente, né? Novos fornecedores, já tem essa cadeia aqui de pessoas que eu já faço, né, esse repasse, exatamente, pessoas que eu já confio e tudo, né, já comprei algumas vezes, parou por aqui. Aí você né? comprava e vendia para cliente final. Eu comprava e revendia para cliente final, mas assim, eu mesmo não revendia, né, eu não tinha tempo para isso devido à minha outra atividade, então assim, eu colocava numa agência, nessa agência fazia a revenda, ganhava pouquinho em cada carro aí, mas sempre gerava aí, né. Nesse momento, né, logo na sequência, né, encontrei com meu irmão, com a esposa dele atual e tudo, a gente conversa de boteco, né, aí eu estava conversando com ele aí, né, sobre o negócio, eu falei, Rafael, cara, já tem toda essa cadeia aqui, por que a gente não pega as pessoas que a gente tem de relacionamento, vamos abrir um grupo de repasse, a gente já tem todo esse conhecimento aqui de pessoas que, né, fazem tudo corretamente, tudo. Vamos abrir um grupo de repasse e vamos repassar esses carros. E o meu irmão, ele trabalhava na época na Localiza, só que ele trabalhava, né, de uma forma mais... ele não tinha atendimento ao cliente e tudo, e a gente achou assim, vamos fazer, mas eu sei ficar à frente, porque como eu atendo o cliente o tempo todo, eu não consigo ficar no celular, nem posso ficar no celular. O atendimento vai ser, né, devagar e tudo, vamos montar um grupo, você fica à frente do negócio aí, né? Seu irmão ia ficar na frente. O meu irmão com o telefone. Aí eu sei, eu vou passar todos os contatos aqui, você fica, a gente vai montar um grupo, eu vou passar uma mensagem para todos a minha rede de contatos, você passa uma mensagem padrão para toda a sua rede de contatos, né? Trabalhamos, né? Já com compra e venda de carro e tudo, né? Decidimos, né, abrir um grupo de repasse com algumas oportunidades, explicando quem que é. Aí a gente abriu o grupo, né? Nesse grupo tinha o quê? Já tinha lojista só? Não, até então era para conhecidos. Para conhecidos, exatamente. Conhecidos. A gente abriu o grupo para conhecidos. Olha, é uma oportunidade de você comprar e revender carro. São carros mais baratos, dessa forma, explicando todo o negócio, né? Abrindo oportunidade de fazer da mesma forma que eu estava fazendo, né? E começamos aí no grupo, né? Aí foi indo e tudo, né? Quando chegou realmente a primeira venda, beleza, e agora como é que eu faço, né? Eu não tenho CNPJ, eu não tenho conta de banco, não tenho nada, né? Mas assim, e engraçado que a pessoa simplesmente, não, beleza, vou pagar. Aí o Rafa me ligou,
Sandro, o cara vai pagar aqui, Sandro, o cara nem conhece a gente, o cara é muito doido, como é que ele vai pagar? O cara nunca me viu. Aí eu amo, não, mas vai dar tudo certo, né? Aí vai dar tudo certo. Aí fechamos o carro com repasse parceiro, concluímos todo o processo, né? E o negócio foi se iniciando, né? Uhum. Aí, logo depois, isso aí foi já no final de 2019, início de 2020, logo na sequência veio a pandemia. No que veio a pandemia, lockdown, eu, né, continuei do mesmo jeito, né, banco não parou, né, o Rafael, ele foi trabalhar de home office, consequentemente no home office ele começou a ter um pouquinho mais de tempo, né, e a demanda também foi crescendo. No que foi crescendo, a gente começou também a sentir algumas dores, né? Algumas necessidades de ampliação. Né? Cara, precisamos, né, de efetivar a empresa, a gente precisa de um ponto, a gente precisa de estruturar todo o negócio. E, assim, você não dá para ficar mais na Localiza, não. Você já está à frente do grupo, você sai da Localiza aí, eu vou te dando suporte aqui, mas vamos continuar o negócio aí, né? Uhum. Aí, assim, ele saiu desse momento da Localiza, né? Alugamos um pequeno galpão, que é um galpão assim, a gente considerava que era um galpão de transição mesmo, né? Tinha lá 8 vagas, né, de garagem, né? Uma salinha lá de escritório, que era mais um escritório, vamos colocar, um galpãozinho logístico, né? Uhum. A gente, né, fazia uma captação de carros, né, e fazia entrega de carros. Porta fechada, né? Tudo fechado, porta fechada. Só que assim, a partir do momento que a gente foi tendo, né, mais clientes, né, e muitos clientes, por exemplo, né, da nossa cidade, né, que é Belo Horizonte, começou a ter algumas demandas dos nossos clientes, né, de repassar os carros deles, né? Então, assim, e os carros à distância, a gente começou a ver alguns problemas, assim, no processo, né? Não processo, assim, vamos colocar assim, de não entrega, né? Mas, assim, de informação, né? Porque quando você começa a terceirizar muito a informação, né, você acaba tendo um desencontro dessas informações. Fio, né? Exatamente. Então, assim, o que, por exemplo, para uma pessoa, às vezes não é uma diferença de cor para outra Então, assim, a gente precisa de ter, né, minuciosamente todos os detalhes de todas as informações que estão sendo passadas, né? Então, assim, aí nesse processo a gente viu a necessidade de internalizar, né, mais todos os processos. Então, paramos, né, de terceirizar a informação, mudamos, né, saímos do galpãozinho lá, né, que dava lá, né, 8 vagas mais ou menos, fomos para um galpão um pouquinho maior, né, que tinha lá a capacidade de estoque lá de em torno de 30 carros mais ou menos, né, onde a gente conseguia, né, trabalhar de uma forma mais consignada, todos os carros passavam pela gente, fizemos nesse momento aí, né, a importância aí, inclusive do conhecimento, né, Bené, assim, da gente sempre participar, né, de cursos, imersões, né, porque numa dessas imersões a gente conheceu, né, o pessoal da Visão Total, né, Vistorias Veiculares, onde a gente fez um processo de parceria com eles, né, para a gente, né, nos credenciamos a eles, né, onde a gente hoje tem uma estrutura, né, da Visão Total dentro da Vidal Repasse para fazer avaliação, né, estrutural também de todos os veículos. Então, a gente passou a ter mais domínio de todas as informações aí dos carros, né. Então, isso aí realmente foi um salto para o nosso negócio, né. Quando a gente fez esse, inclusive assim, né, para a gente dar esse salto aí, né, aí eu tive nesse momento, inclusive, que sair do banco, né, que meu irmão tava aguentando mais ficar sozinho. Cara, eu tô precisando de ajuda aqui. E como é que né? foi pra você tomar essa decisão, cara? Cara, assim, foi assim, foi difícil, porque... mas assim, quando eu saí do banco, né,
a Vidal Repassa ela já tinha né, um faturamento que comportava, entendi, né, entendi. Eu realmente sair, né? Então a gente teve que fazer algumas, né, Você vamos não estava colocar assim, arriscando mais. não, eu não estava arriscando. Quando eu saí, a Vidal Repassa ela já era uma realidade. Já dava pra você né? tirar o seu prolabore? Já. Entendi. Ela já era uma realidade, entendeu? Então, assim, né, isso inclusive era o meu combinado anterior, né, com o Rafael, porque né, Eu ia até aqui. O Rafael não tem filho, né? Então, para ele é mais tranquilo. Eu já tenho mais 2 meninos lá. Então, para mim, o meu risco era um pouquinho maior, né? Sim. Então, estava tudo alinhado desde o início, né? Mas a gente trabalhava fortemente, né? Para que a empresa, ela sim alavancasse, para que ela desse fosse essa evolução. O ano que eu saí do banco, no caso, foi em 2021. 2021. E aí vocês trabalhavam com bastante consignado? Foi 2021, final de 2021 para 2022. Tá. O que acontece? O nosso processo, né, ele teve algumas mudanças também. Né? Então, por exemplo, a gente... o nosso pré-requisito sempre é o carro estar lá conosco. O carro precisa estar lá para a gente fazer todo o processo de validação do carro, né? A estratégia de compra, né, do carro, assim, ela é mais pontual, porque o que acontece? No repasse não tem como você trabalhar com altas margens. Então, para você trabalhar com altas margens, você, você tem que comprar melhor, entendeu? Então, assim... É difícil ter margem. É difícil ter margem. Então, é mais assertivo você consignar, porque aí você ganha um pouquinho sobre cada carro, porque você não tem que mobilizar capital. Sim. Né? Então, assim, no cenário pós-pandemia, a gente teve muito mais oportunidade de compra. Entendi. Teve muito mais oportunidade de compra, porque você conseguia comprar um carro, por exemplo, né, às vezes com 15, 16 mil, né? Aí fazia sentido você comprar o carro e mobilizar capital para ter um ganho, às vezes, né, de 3, 4 mil reais, aí justificava a imobilização de capital. No cenário de pós-pandemia, né, o cenário atual, por exemplo, a gente tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais, vamos colocar assim, inteligente dentro dos processos. Como a gente começou também a ter um nome mais forte no mercado, a gente tem várias parcerias hoje, aí teve, inclusive assim, tivemos que mudar, inclusive, de novo, né? Então a gente saiu desse galpão um pouquinho menor, né? Que cabia 30. Hoje a gente está num galpão aí, né? De 1.000 metros quadrados, que, né, comportam muito mais carros, né? Que a gente mantém em média lá em torno de 60 carros, mais ou menos, né? Mas com giro alto. Então, assim, esses 60 carros, por exemplo, eles têm um giro, às vezes, né? Às vezes... Assim, vamos colocar, às vezes, de 3, 4 dias já gira os carros, entendeu? Não exatamente com a venda, né? Mas, assim, qual que é o meu combinado, por exemplo, com os fornecedores? Olha, você tem que deixar o carro comigo em 3 dias. Se em 3 dias esse carro não vender, ou você busca ele ou você baixa o preço. Porque eu não vou ficar repostando o carro. O meu negócio é giro, é repasse. Eu tenho que dar novas oportunidades diárias para aqueles clientes que estão no grupo de ofertas. Então, com essa metodologia, né, a gente faz com que o nosso estoque ele gire muito mais, entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo muito mais oportunidade, né? Então, assim, aí a dor passou a ser as margens menores. Com margens menores, a gente tem que ter uma inteligência financeira um pouquinho maior, né, dentro dos processos, né? Então, a gente trabalha fortemente a consignação, né? E a gente compra também dentro de algumas empresas parceiras de desmobilização de frota e tudo, onde a gente arremata, né, alguns lotes e tudo, onde a gente consegue aí, às vezes, melhores condições. Só que aí a gente começou a ter outro problema. E é engraçado que, assim, a gente estava na palestra agora, né? E uma coisa que todo mundo tem em comum, né, Bené? Todo mundo tem em comum. Problema tem que ter solução. Exato. Tem que ter solução. E essa solução, né? Todas as soluções que a gente conseguiu no problema foi uma solução crescendo, ampliando, né? Então, assim,
Quando você compra, por exemplo, um lote, né, de carro, a gente valida, né? A gente tem aí, né, os historiadores que fazem um processo, né, pré-compra e tudo para a gente acertar o máximo possível. Só que máquina, né? Às vezes no processo, às vezes a gente tem uns problemas, né, de ter que dar manutenção e tudo, e perde margem, né? Então, nesse momento, né, margem curtinha, como é que eu faço com esses carros que a gente dá manutenção? A gente não pode tomar prejuízo, né? Tem que vender esses carros para consumidor final. Foi aí que a gente também viu a necessidade de ter uma loja para consumidor final. Então, hoje a gente tem, né, a Vidal Repasse, que é uma estrutura, né, tem uma outra loja para consumidor final dos carros que a gente tem que preparar, né, algumas outras oportunidades, por exemplo, né, de pessoas, às vezes, que querem deixar o carro, né, por exemplo, acha que vai deixar o carro no repasse, mas não tem margem. Olha, nessa margem não é interessante para o meu público-alvo, porque eu vendo para revendedores. Ele tem que ter uma margem financeira para revender o carro. Então, essa margem que você quer não dá aqui, mas eu posso colocar na loja desde que o carro esteja mais pronto, né? Então, assim, a gente tem hoje um canal de captação muito forte para as duas pontas, entendeu? Então, Hoje você compra muito de cliente final, então? Ou não compra? A gente não compra tanto. Aí o que acontece? Hoje a gente acaba tendo uma estratégia forte assim, de consignação, né? Sim, mas de cliente final. Também para cliente final, também de cliente final, né? E assim, como eu tenho uma consignação grande e alguns carros às vezes entram consignado, por exemplo, na minha loja de final, a gente prefere se preservar, né, preservar o capital. Às vezes, por exemplo, eu vendi um carro, né, consignado, sempre tem troca. Então, aquela troca ali, aí a gente consegue, né, imobilizar, bancar. Eu ganho margem nesse carro, onde eu posso, às vezes, direcionar também para o repasse, ter uma outra opção também de compra para o próprio repasse, entendeu? E assim, hoje, então, vocês estão lá com a loja de seminovos para cliente final e a loja de repasse. Exatamente. Tá. Ô, mano, fala pra mim uma coisa, cara. Eu era gerente de loja de carro. E olha só, nos últimos dias, inclusive, um repasse de São Paulo, que não existe mais, me vendeu um carro daqueles, sabe aquelas fotos que vem lá do Nordeste? E aí o cara canta o carro pra você e tal. E assim, esse repasse chegou pra mim na época, pode comprar esse carro aqui, eu já comprei de várias vezes dele, isso, aquilo. E beleza. Eu era gerente da loja, eu não era o dono, né? Trabalhava com o dinheiro dos outros. Aí eu comprei um HB20 lá, com margem, isso aqui e tal. Aí foi 1 dia, 2 dias. Era pro carro chegar em 7 dias. Aí foi 8 dias, 9 dias. Quando tava com 16 dias, eu liguei pro meu amigo que tinha indicado. Falei, mano, é o seguinte, cara. Aperta o cara lá, porque o carro não chegou. Aperta lá, o carro não chegou. E ligava pro cara do repasse, só pedala. Aí uma bela hora, ele pegou e devolveu a grana, entendeu? Era R$41.000. Eu lembro como se fosse hoje. O que fazer para não cair? Além de comprar só na Vidal Repasse, mas como fazer para não cair no negócio desse, cara? É engraçado, Bené, porque assim, né, e foi o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu com você foi exatamente o que aconteceu comigo, e por sorte você teve seu capital recuperado. Exato. Porque assim, a gente vê muitos repasses, né, exatamente nesse sentido, né? Um repasse, né, que terceiriza informação, a pessoa que está no Sul, pega um carro de um repasse do Nordeste para vender para o Centro-Oeste, assim, o risco desse processo é muito grande, né? O risco que a gente teve lá atrás era um risco muito grande, né? Porque a gente iniciou dentro desse processo. Por quê? Qualquer um dessas pontas se quebrar, assim, por mais que a pessoa que esteja vendendo para você seja honesta, se o fornecedor dele lá do Nordeste quebrar, ele não tem controle. Ele está lá no Sul, ele não sabe o que essa pessoa aqui do Nordeste está vivendo dentro do dia a dia dela. Então, o risco desse processo ele é muito grande. Então, assim, a gente não recomenda hoje, assim, esse tipo de compra. Né? Então, assim, realmente, eu acho imprescindível hoje a pessoa ela ter todo o domínio da informação, ela estar presente, ela ter todo o sistema de proteção, né? O domínio das informações e de documentação, ter a posse do carro para garantir toda a segurança do processo.
né? E outro detalhe, tá? A pessoa tá lá, né? O que garante que lá na ponta lá, esse carro ele não tem, né? Alguma adulteração, por exemplo, de número de chassi, se o número do motor ele está de acordo com o documento, como que está toda a questão estrutural do carro, se aquele carro ele já não foi partido no meio, por exemplo, entendeu? Então, assim, porque às vezes não tem nem condição, às vezes, de fazer um laudo cautelar desse carro lá na ponta. Sim, né? Porque assim, não tem. porque assim, a pessoa tá pegando um carro, tá pegando um carro, tá pegando não outro, existe, né, cara? Então assim, tá vendendo foto, né? É muito risco no processo, Sim. é muito risco no processo, entendeu? Então assim, a gente recomenda, além de todas as consultas, né? Consulta, por exemplo, né, o CNPJ da empresa, verifica se existe, verifica o tempo de atuação, busca, né, referências de mercado, né? Mas assim, ainda assim o risco é grande. Mas ainda assim o risco é grande. Porque não é assim, um só, né? São várias pontes que estão, né? Exatamente. E assim, hoje o nosso processo, assim, pelo dinamismo do nosso processo hoje, 90% das nossas vendas elas são online, né? 90% são online. E muitas pessoas que assim querem comprar pela primeira vez falam conosco, né? Olha, reserva o carro para mim que eu vou aí ver. Pelo nosso dinamismo, hoje não dá para a gente fazer isso. Por quê? Às vezes eu vendo um carro em 30 minutos. Eu não consigo esperar a pessoa se deslocar para ir lá, para segurar, às vezes, uma venda, por uma incerteza, né? A gente trabalha realmente com a certeza do negócio. Mas a gente sempre faz questão de falar, olha, antes, às vezes, de fazer negócio comigo, vá lá. Vá na minha empresa, conheça a minha estrutura, conheça o nosso negócio, saiba da nossa dinâmica, a nossa metodologia de trabalho, porque assim, você vai criar confiança sobre o processo. Sim, né? exato. E a minha venda à distância, ela é uma venda muito mais, talvez, segura do que a venda que às vezes a pessoa ela vai fazer presencialmente. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem uma estrutura de validação do carro que grande parte das pessoas hoje, elas não têm conhecimento. Né? Os vistoriadores que fazem uma avaliação de um carro, por exemplo, eles têm mais domínio e mais conhecimento do que eu. Né? Eles vão passar todo o medidor de espessura, eles sabem o padrão de todos os motores de todos os carros, vão lá verificar no Google lá como é que está aquele padrão, vão verificar a numeração. Eles têm um treinamento específico para isso, coisa que muitos lojistas, às vezes, eles não têm o mesmo tipo de domínio. Então, a gente passa toda uma transparência para a pessoa ela ter segurança de todo o processo. Se o carro é de origem de particular, eu vou consultar o carro e vou consultar o CPF também, para verificar, por exemplo, se a pessoa ela não tem um processo trabalhista, alguma coisa em andamento, né? Se tiver alguma coisa, a gente tem uma equipe também jurídica, onde eu mando para essa equipe jurídica que ele vai verificar, olha, esse carro ele tem risco de renajude ou não tem, entendeu? Então, assim, né, a gente se protege tudo e dá toda a garantia de procedência para aquele cliente que está comprando. Isso aí eu vou te falar. Então, assim, a maioria dos repasses que eu conheci na vida o carro tá dentro de uma cegonha, você não sabe na onde, chega a foto e fala, preciso de X. Né? A Vidal Repasse não faz isso. Não. Você vende carro que tá no seu domínio, e tá no seu balcão, no seu galpão. Se não tiver lá, você não vende. Exatamente. E 100% dos carros. Pode acontecer, por exemplo, né, do carro ainda está disponível, mas às vezes o fornecedor já buscou o carro, né? Mas assim, a gente, né, já fez toda a validação, tendo a conclusão do processo de venda, eu busco o carro sem problema nenhum, entendeu? Até pelo dinamismo que eu falei, olha, fica 3 dias, se você não vender, vai embora. Às vezes acontece, a pessoa vê uma lista de uma semana atrás, eu quero esse carro, eu não tá aqui mais, traz para mim ver. Não, aí nesse caso específico, assim, vem vendido, eu não consigo fazer esse processo, esse trâmite, às vezes por causa de um carro, mas assim, mas a gente já tem todo o processo de validação prévio, né, do veículo e tudo, e tem um cuidado muito grande aí em todo o processo. E assim, você vende só para pessoa jurídica. O que acontece? A gente vende, vamos lá, eu vendo tanto para CPF como para CNPJ, tá? Mas eu não vendo no viés de consumo. Por quê? A gente entende hoje que tem muitas pessoas que revendem carro como garagista, a pessoa, né, tem uma garagem lá, compra, revende e ainda não teve a oportunidade ainda de fazer um CNPJ. Estão no processo, né? Então, assim, no viés de negócio, a gente sempre, né, vende, né? A pessoa está lá, quer comprar o carro, tem todo o conhecimento do negócio para comprar,
e para revender e ter o retorno financeiro, lembrando que sempre tem que ter uma preparação no meio disso, né? A gente vende. Eu não vendo para aquele consumidor final, né? Onde a pessoa vai lá... No mínimo, o cara negociante de carro. Exatamente, exatamente. Que tava Esse que é o... que você estava antes. Exatamente. Esse que é o propósito de repasse, né? Porque assim, o repasse, quando ele vai para um consumidor final, por exemplo, se a pessoa ela não tiver todo um conhecimento do segmento automotivo, se não tiver uma rede de fornecedores de preparação do carro, aquela margem ela pode ir embora, né? Você vai fazer, por exemplo, às vezes uma higienização e um polimento de um carro. Se você é um lojista, por exemplo, você vai gastar uns 200, 300 reais às vezes nesse processo. Se a pessoa é particular, ela pode gastar 2.000, 2.500. Então, assim, aquela margem ali, ela não existe. Ela às vezes vai toda embora, às vezes no processo de preparação, né? E às vezes aí a pessoa, né, não entende isso. Então, assim, né? E a gente, no repasse, pela metodologia, tem que ser viés de negócio. Isso, né, até legalmente falando, né? A gente só vende para quem revende carro. Mas isso, entendeu? você nunca teve problema com garantia desses caras que você vende, que não tem CNPJ... e compra com viés de negócio, você nunca teve dele ir lá reclamar, ô Vidal, o motor quebrou. Assim, pontualmente, sempre tem. Sempre tem, né? Você não é coisa de louco. Cara, assim, a gente... É interessante, ô Bené, porque, assim, isso não só, às vezes, de pessoa física que é revendedora, às vezes o próprio lojista, né? Já teve casos de lojistas, às vezes, que comprou vários carros, né? Eu nunca tive uma divisão de lucro, né? Mas assim, às vezes pontualmente, se tem algum problema, né, não tem como dividir. A gente, assim, o nosso negócio, assim, ele é muito pouquinho em cima de cada um, né? A pessoa, às vezes, esquece que já ganhou mais de 100 mil reais de margem, às vezes, né, no montante da compra, né? Hoje a gente realmente, assim, dá toda uma oportunidade. E aquele negócio, a probabilidade, obviamente, né, de acontecer alguma coisa muito menor. Tanto que hoje nós somos um dos únicos repasses que tem a parceria com a Gestalto Brasil, né? Então, assim, a gente sempre dá essa oportunidade por parte, né, dos clientes de fazerem a Gestalto, né? Isso porque a gente também faz uma seleção muito grande dos carros, né? Que a gente está oferecendo, que a gente está repassando. A gente sempre busca oferecer oportunidade financeira real, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas começam a questionar, cadê os carros com 50%, com 40% de margem? Não existe, né? Não existe. Às vezes, sim, vai ter um carro, né? Vai ter um carro com 40%, às vezes, de margem, mas assim... o motor fumando. Às vezes não fumando, mas assim, às vezes a gente vai repassar quando a gente identifica que aquele problema que o carro às vezes tem, a margem vai suprir, né? Mas às vezes não supre, né? Já aconteceu, né? Estava conversando com o pessoal, né, até aqui atrás, já aconteceu da gente recusar um Uno quadrado que tinha uma tabela FIP de 12 mil reais e o rapaz estava oferecendo o carro praticamente de graça. Ele queria só que pagasse a documentação, que era 1.700 reais. Caraca! Uno quadrado, Bené, assim, todo mercado, se a gente pegasse, ia vender, mas a gente ia transferir problema, né? Porque, assim, era um carro que estava com quase 1 milhão de quilômetros, assim, ele tinha um sofá, né, nos bancos, meu entendeu? Deus. A ventoinha dele ligava com tomada, era uma coisa assim, se a gente pegasse o carro, ia vender, o carro tinha uma boa margem, tudo, tinha certeza, mas ia transferir problema, ia ser problema aquilo ali, entendeu? Então, assim, quando a gente vê isso, né, não vamos trabalhar qualquer coisa não, a gente só pega quando a gente identifica que tem oportunidade financeira. Então, assim, essa semana mesmo que passou, a gente vendeu um Ford Fiesta, que ele estava com mais ou menos aí, né, uma margem, se eu não me engano, entre 30% e 40%, né? Ele estava com uma normalidade no funcionamento do motor, né? Um barulho, uma normalidade no funcionamento. A gente passou essa informação, né, para os clientes, né? Tanto no vídeo como na descrição do carro. Mas o valor para arrumar, né, ele supre a margem. Então, cabe ao cliente, né, ter essa... Decidir se ele quer isso. Exatamente. Então, assim, aquilo ali a gente via como uma oportunidade financeira. Agora, se aquele carro não tem margem, se aquilo ali não é uma oportunidade financeira, a gente não vai passar
problema, entendeu? Uhum. Eu e o Rafael, assim, a gente tem por nós que nós estamos lá para gerar oportunidade financeira para os nossos clientes, né? Porque assim, a gente não ganha margem nos carros, não faz diferença a gente vender um carro. A nossa diferença ela é na continuidade do processo, é vender sempre, né, para os clientes, né? A gente tem uma soma de clientes, né? Uhum. Então, assim, eu não estou lá para resolver problema de fornecedor, né? É gerar oportunidade sempre para os clientes, Hoje entendeu? você vende pro Brasil inteiro, não? Para o Brasil inteiro, Brasil inteiro. Aí você entrega tudo certinho. O processo de entrega, ele é sempre terceirizado, né? Então, assim, hoje como a gente tem, né, um grande volume de veículos, né, vendidos para fora, né? Hoje, inclusive, a grande parte é vendido para fora. A gente tem alguns fornecedores que são fornecedores de nossa confiança, que tem seguro, né, que a gente confia, onde a gente sempre indica transportadoras para os clientes, né? Uhum. Mas isso é opcional e a gente não tem nenhum ganho financeiro sobre isso, entendeu? Se a pessoa ela quiser, né, mandar Você buscar o direto. carro lá, né, isso aí fica a critério, né, de cada um, entendeu? A gente tem o carro, ele, a partir do momento que a pessoa comprou, pagou o carro ele já fica disponível de forma imediata para a pessoa retirar, né? Aí se ela quiser que a gente providencie o transporte ou se ela quiser providenciar, isso a gente deixa sempre aberto também. Nossa, que legal. Então hoje você tem um pátio lá com mais de 60, aproximadamente 60 carros. Sim. E aí quem faz ali essa transmissão as imagens, é você e o Rafael mesmo, não? Não. Vocês têm, né, gente, Exatamente. uma Então, operação. assim, hoje, por exemplo, todo o material do carro, ele é feito por um vistoriador, Aham. né? Então, assim, né, quando ele faz o material, ele já fez toda a validação prévia do carro, né? Então, ele vai passar um medidor de espessura em todo o carro, verificar todas as questões de repintura do carro, tirar borracha, verificar se os pontos robustos estão todos ok, longarina, ele vai verificar toda a estrutura do veículo, entendeu? Então, assim, grande parte dos carros vai ser também emitido o laudo cautelar, tá? Uhum. Só que o laudo cautelar ele depende muito da contratação do fornecedor, né? A validação é feita de todos, mas o laudo ele depende da contratação, né, do fornecedor. Então, assim, né, a pessoa que está lá no grupo de ofertas vê que 80% dos carros já tem um laudo. O que não tem, a gente também, né, faz o check tudo do carro, a gente não trabalha com leilão, sinistro, nenhum tipo de impedimento. Não vende leilão? Não. E temos todas as informações necessárias também, entendeu? Se a pessoa ela quiser contratar também, é aberto para qualquer um fazer a contratação do laudo. Mas a informação eu tenho de tudo, né? Aí é uma questão documental mesmo, entendeu? Caminhando para o final aqui, sou rápido, quando é bastante informação, passa rápido. Cara, assim, hoje se o cara quiser comprar de vocês, como é que ele faz? Bom, acessar o Instagram, Vidal Repasse. Tá passando aqui embaixo, tá, galera? No Instagram a gente tem o link do grupo de ofertas, né? Então acessar o link do grupo de ofertas, onde a gente vai ter ofertas diárias. A gente vai postar lá uma foto e a descrição básica do carro. Tendo interesse em mais informações, é só chamar no individual, onde a gente vai detalhar tudo, né? Em relação a fotos, vídeos, laudo cautelar, né? Se tiver. E tendo interesse, qualquer informação a gente passa, né? Aonde que tem retoque no carro, né? Qualquer detalhe no carro, tudo sobre o funcionamento, a gente informa tudo para uma tomada de decisão. Quem vai atender esse cara? Vocês têm vendedores hoje? Tem, né? Hoje esse processo a gente concentra sempre comigo e com o Rafael. Esse processo de venda sempre com nós dois, né? A gente tem uma equipe grande por trás, tá? Então, assim, hoje, dentro de todo esse processo administrativo, documentação, de validação dos carros, hoje a gente tem uma equipe aí em torno de 20 pessoas. Mas esse final a gente acha importante, né? Ainda ser nós dois. Então, assim, a gente fica aí na operação aí, né? Nesse fechamento de vendas, entendeu? Top demais. Quero agradecer mais uma vez a Gestalto Brasil. Você que está vendendo carro com 3 meses de garantia, tá por fora. A Vidal vende carro com 1 ano de garantia? A gente dá a oportunidade sempre de contratação, né, da Gestalto, né? Então a gente sempre coloca lá na descrição do grupo, né, a oportunidade da contratação da própria Gestalto, né, que é parceira aí da Vidal Repasse. É isso aí. Então, quer vender carros com até 1 ano de garantia? Me chama lá no direct. Quer
a tecnologia que vai trazer leads mais compradores para você, leads quentes, me chama também que eu vou te mandar o pessoal da Leadify. Que é a maquininha de cartão que tem revolucionado o mercado terminal do Brasil, vendendo carros até 24 vezes no cartão. E pagando no mesmo dia, em 30 minutos, sem taxa de adesão e sem mensalidade, chama a Pimpag lá no Instagram deles. E G30 Educação, que pode te ajudar a virar o jogo da sua loja. Meu irmão, obrigado por todo o apoio que você tem tido, né, tem nos dado aí na imersão e, né, pela confiança no nosso trabalho. E conta com a gente, tá? Porque pessoas sérias, você sabe, eu sempre tô te mandando um contatinho ou outro pra entrar no grupo lá, porque eu, assim, cara, todo dia alguém pergunta pra gente, né? Todo dia é uma coisa, mas sempre alguém pergunta pra gente, Mineiro, tô precisando comprar carro, né? Então é sempre vocês que eu indico. Obrigado, tamo junto, um abraço no Rafael lá. Obrigado você, Bené, e parabéns aí, tá? Pelo podcast, pelo conteúdo que você tem gerado, pelo que você tem feito aí realmente pelo segmento, muito importante, porque eu acho que o nosso segmento, ele precisa se unir, a gente precisa de ter mais informações, a informação, ela é essencial para o nosso negócio, mano. Então, assim, tanto o podcast como o Escalada, né? Você pode contar conosco aí no próximo Escalada já, tá? Vamos estar presente aí. Mandei pro Rafael aqui uma mensagem aqui, cara, né? Conteúdo fantástico aqui no Escalada, né? E estaremos presentes aí sempre, tá? Tamo junto, viu? Obrigado, obrigado pela parceria. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!